Hello, hello, first graders. How are you doing? I hope everyone's doing just fine. Let's start our English class. Okay, here we go. So please grab your book, open it on module number 27, page 444. And here we go. We have a module of text. Tudo bem, gente bonita? Vamos começando a nossa aula, então. Hoje nós temos um módulo de texto, interpretação de texto, vocabulário, leitura de texto, tão importante e imprescindível para você que vai prestar vestibular e não vai demorar muito. Nesse nosso texto do módulo 27, ele traz como título a palavrinha stand. Do you know what does it mean? Alguma ideia qual é o sentido dessa palavra stand? Se nós olharmos a figura que acompanha o seu texto aqui, nós temos aqui, the film stand, ou seja, o dublê. O texto vai trazer aí algumas considerações sobre os dublês, uma profissão de alto risco. Você sabia? Vários dublês já perderam a vida fazendo filmes famosos, séries famosas, que nós conhecemos e já até assistimos esses filmes. Mas houve aí alguns imprevistos e acidentes durante as gravações. E é esse o assunto principal do nosso texto. Essa é a razão pela qual o título fala o seguinte: Film stands under scrutiny after deaths and serious injuries. Quando a gente fala da palavra injuries, a gente está falando sobre ferimentos. Então, os dublês de filme, eles estão aí sobre análise, né? Esse scrutiny aqui, ele está falando sobre uma análise, né? Depois aí de várias mortes e também de ferimentos sérios. Hoje, no final da aula, eu deixarei para você lá na sala virtual um link para você assistir um vídeo de algumas gravações com dublês que quase terminaram em tragédia. Então, se você tiver coragem, assista esse link que o teacher vai deixar lá para você. É brincadeira, coragem não precisa muito, não, porque deu tudo certo no final, né? Mas a gente fica meio assim, puxa, será que vai dar certo? Mas deu certo. Mas assiste lá para você ver o quão é perigosa essa profissão. O texto fala o seguinte: Stunt professionals are in high demand in the current climate of action-driven blockbuster films. Então, a ideia de que a busca, né, por profissionais competentes, por dublês, está aí em alta, né? Considerando os grandes clássicos, os campeões de bilheterias, que são filmes de ação. And increasing volumes of small screen productions require cinema standard action. Wary of unconvincing CGI and green screen action, audiences are starting to want practical, unsimulated effects, humans doing spectacular stunts for real. Ou seja, as pessoas, o público, quer cada vez mais ver pessoas reais e menos efeitos computadorizados nas cenas dos filmes de ação. E aí, como as produtoras estão cada vez mais colocando dublês reais, né, atendendo o clamor aí dos telespectadores, né, então a incidência de acidentes está aumentando. É isso que ele está relatando ali para a gente. However, a ideia de entretanto, aquela conjunção adversativa, né? However, as the volume of complexity of stunts has grown, so has the risk factor. Ou seja, com a ânsia de fazer cenas cada vez mais realistas e o uso cada vez maior, como eu disse, de dublês, né? Então a complexidade da gravação da cena em si aumentou. So has the risk factor. E também aumentou aí o fator o quê? De risco. Para quem? The film stands, os dublês. Seguindo aqui no nosso texto, ele diz o seguinte, ele vai contar alguns episódios, né? In Toronto,
a special effects coordinator on a TV superhero series, died after an accident which occurred at a special effect facility during the preparation and the testing for an upcoming shoot, according to a Warner Bros. Statement. Olha só, ele conta aí, então, um incidente que ocorreu em Toronto, né? Um coordenador de efeitos especiais estava gravando a série Titãs, e aí ele acabou morrendo na cena, né? Lá ocorreu um acidente, né? Ele fala after an accident which occurred at a special effect, né? Então ele estava preparando um efeito especial aí para essa cena. Então ocorreu aí esse incidente e aí esse coordenador de efeitos especiais acabou morrendo, de acordo aí com uma declaração, a statement, uma declaração da Warner Bros. Warren Appleby was reportedly struck by a piece of a car that came off during the stunt test. In July 2017, the stunt performer John Barner died from head injuries on the set of The Walking Dead in Georgia after falling 20 feet on a concrete floor, missing a crash mat. Então, aí ele vai dar um outro exemplo que ocorreu no ano de 2017, onde aí o ator, né, ele acabou morrendo, né, com ferimentos na cabeça, from head injuries, on the set of The Walking Dead. Então, ele estava gravando Walking Dead na Geórgia e ele caiu aí de uma altura de 20 pés, né, de uma altura de 20 pés, é uma altura bem considerável. E o que aconteceu de errado? Ele caiu fora do crashing mat. Crashing mat é aquela bolsa inflável, tipo aquele tapetão, mas ele fica inflado de ar e daí ele absorve aí a queda e acabou aí morrendo. E ele vai dar mais um exemplo, olha só. A few months later, stunt rider Joy S.J. Harris was killed when she lost control of her motorcycle on the streets of Vancouver while filming Deadpool 2. Então, aí, meses atrás, né, o que aconteceu? A gente tem um outro dublê chamado Joy S.J. Harris. Ele morreu aí enquanto ele estava pilotando uma motocicleta nas ruas aí de Vancouver, filmando Deadpool 2. E o que aconteceu? A former professional road racer, Harris was a novice stunt rider. The stunt required her not to wear a helmet, né? Então ele também aí está contando que ela era aí uma iniciante, uma novata, e aí a cena exigia que não se usasse capacete e acabou havendo essa fatalidade. Então, o texto nos traz algumas informações e alguns casos aí envolvendo dublês, essa profissão extremamente perigosa, tá bom? Muito bem. Aí ficou esse pedacinho do texto de propósito, justamente para você, daqui a pouquinho, voltar, ler, descobrir um pouco mais sobre esse mundo aí dos dublês, mais alguns casos que não deram muito certo, e aí você volta aqui um pouquinho, lê para depois você fazer as questões de interpretação, tá bom? Olha só, começando a nossa aula aí, em relação aos exercícios. O primeiro exercício, ele traz justamente o vocabulário stunt. Então, stunt, ele pode ser aí ele pode ter vários significados. O primeiro significado de stunt é atrofiar. Não é o caso no texto, mas stunt pode ser aí atrofiar. Número 2, stunt como substantivo, noun, como substantivo. An exciting action, usually in a film, that is dangerous and usually needs to be done by someone skilled. A ideia de acrobacia. Então, stunt também pode significar acrobacia. E aí, de acordo com o nosso texto, stunt performer é um dublê, né? A film stunt or a stunt performer é um dublê, ok? Aí, se a gente for pensar na tradução do nosso texto, lá no nosso texto, então, ele diz assim, né? Ó, film stunts under scrutiny
after deaths and serious injuries. Então, a gente tem a ideia aí de que os dublês, né, eles estão sob análise. Então, estão vendo, estão considerando se vão manter aí certos dublês humanos para algumas cenas consideradas perigosas. Então, dublês de filmes sob análise após mortes e ferimentos sérios ou graves, tá? Essa é a ideia que a gente tem no nosso título do texto, a palavra injuries, a ideia aí de ferimento, tá bom? Seguindo a nossa apostila, a gente tem no exercício 2 alguns verbos que foram aparecendo no texto. Tenho certeza que você já os conhece e consegue completar esse exercício facilmente. Se não, de olho aqui na tela. Olha só. To strike, a ideia de atingir. Então, a gente tem strike, struck, struck. Simple past e past participle, da mesma maneira. Depois nós temos o verbo to lose, a ideia de perder. Então, a gente tem to lose, lost, lost, a ideia de perder. To throw, threw, threw, throw, threw, thrown, ok? A ideia de atirar, throw. Throw a stone, atire a pedra, ok? To leave, a ideia de sair, partir, leave, left, left. E depois, o último verbo, to mean, que é o verbo significar. Aí, como verbo irregular, né? To mean, meant, meant, o verbo significar. Tudo bem? Esse aqui, então, é o exercício número 2. O exercício 3, ele traz algumas palavrinhas que foram aparecendo no texto. Eu vou falar para você o significado dessa palavrinha e eu vou propor para você, assim que eu determinar os significados delas, você dá uma pausa, faça esse exercício e depois você pega a correção, tá bom? Olha só, o primeiro é o verbo lose, que é a ideia do verbo perder. Perceba que são os mesmos verbos do exercício 2. Throw, a ideia de jogar, atirar. Mean, a ideia aí de significar. Strike, a ideia de atingir. Leave, a ideia de partir, deixar. Miss, a ideia de perder alguma coisa. Agora que você já sabe o significado desses verbos, tenta fazer esse exercício. Vai lá. Considerando que você já fez, olha só a letra A. Her car went out of control and struck on an oncoming vehicle. Então, o carro dela perdeu o controle e se chocou, bateu, foi de frente, atingiu. An oncoming vehicle. Oncoming é o veículo que estava em movimento, vindo no sentido contrário. Na letra B, a good salary often means hard work. Né? Um bom salário, geralmente, aí frequentemente, significa hard working. Yes, absolutely. Letter C, the accident left her paralyzed. Então, o acidente a deixou paralisada, ok? Leave, left, left. Deixar, sair, né? A ideia da consequência aqui nesse exercício número C, tá bom? Na letra D, those people have been here for hours and they are starting to lose patience. Então, eles estão aí começando a perder a paciência porque estão aqui já há muito tempo. Letra E, he stood on the bridge, ele ficou lá, na ponte, em pé. E aí o que ele fez? Ah, que tristeza. Threw himself into the river. E aí ele se jogou no rio. This is the idea here on letter E. And on letter F, the shooter. Olha só, the shooter, a pessoa que ia atirar, o atirador. Veja, to shoot é o verbo atirar. Shooter, aquele que atira, portanto, o atirador. The shooter missed the target. Target é o alvo, tá? Então, aí, por isso, na letra F, completamos com missed. So far, so good. Beautiful. Next exercise, ele pede para a gente traduzir esse excerto tirado lá do texto sobre o Appleby. E a gente tem o seguinte, né? Foi reportado que Appleby foi atingida por um pedaço de um carro que se soltou. Então, ele estava dando aí lá no texto alguns exemplos, lembra? Exemplos sobre algumas coisas que não deram certo com os dublês. Ele traz esse caso aqui.
Portanto, traduzindo a sentença que nós temos ali do inglês, né? A ideia do came off, né? Esse phrasal verb significando soltar, alguma coisa que se solta de algum lugar, came off, né? Então, foi reportado que Appleby foi atingida por um pedaço de um carro que se soltou. Esse aí foi o exercício número 4, tá bom? Olhando para o exercício número 5, ele pede para a gente traduzir as palavrinhas que estão sublinhadas dentro aí desse contexto. Vamos tentar chegar à tradução delas? Enquanto eu vou lendo, você vai pensando na tradução, tá bom? No número 1, nowadays there is a great demand for technology products, né? Ou seja, a ideia da demanda. Uma demanda é a procura. Então, demand, procura. Olha o nowadays aqui no sentido de hoje em dia. Cuidado, que hoje em dia não pode ser actually, né? Actually a gente já sabe que é na verdade, de fato, né? Nowadays, a ideia aí de hoje em dia. Número 2, I'm wary of always doing the same thing. Você acha que é algo positivo ou algo negativo? I'm wary, wary. Olha só, tô cansado. Um sinônimo aí para tired. So, I'm wary of always doing the same thing. Okay? Number 3, the facilities of the company include 2 large restaurants. Facility está ligada à ideia de instalações, né? Então, quando você vai ficar no hotel, você pergunta, what are the facilities, né? O que tem aí? O que está incluído nessa estrutura do hotel? Então, tem restaurante, tem lavanderia, tem serviços de quarto. Então, tudo isso é chamado em inglês de facilities. E a número 4, we'll need more staff for the upcoming event. An upcoming é a ideia de próximo, algo que vem a seguir. Então, number 4, upcoming, a ideia de próximo. Tudo bem? Seguindo aqui no número 5, I put a mat under my chair to protect the floor. Lembra lá no texto que ele está falando que deu problema em um mat. Que tipo de mat que era aquele que deu problema lá no texto? Aquele tapete inflável. Por isso que aqui a gente tem a tradução de mat como um tapete, tá bom? Mat também pode ser o capacho, né? Que fica na porta de entrada da sua casa. Aquele tapete que em português a gente chama de capacho, em inglês é chamado de mat. Number 6. I do not know the rules of the game because I'm a novice. Ou seja, eu sou um novato. Então, aqui no número 6, um principiante, alguém que está começando agora. Number 7. I use a helmet to protect my head when riding a bike. Então, eu uso o quê? Um capacete. A ideia do helmet como capacete, tá bom? Ride, lembre-se, aquela ideia de andar de bicicleta. E é diferente de walk. Para ser o walk, você faz com as suas pernas no chão, pezinho no chão. Aí é walk. Para outro andar, sempre a gente vai usar ride. E a número 8. We solved the old problem with a different approach. Ou seja, a ideia do approach é a ideia da abordagem, né? De uma outra maneira. Então, a gente tem aí no número 8, approach, com o sentido de abordagem. Tudo bem? Seguindo no exercício 5, ele pede para nós passarmos essas frases para o inglês e ele dá uma sugestão aí de algumas palavras que nós devemos usar na frase. A número 1 diz o seguinte, está chovendo agora. No entanto, eu irei ao parque. Olha só, está chovendo. Aquela ação que em inglês a gente fala de present continuous. E se está chovendo, em português eu posso ter uma oração sem sujeito, mas em inglês eu preciso de um sujeito. Então vamos começar essa frase com it. Aliás, pausa a aula. Desafie-se. Será que você já consegue passar essas 4 frases para o inglês? Faça esse desafio e depois você volta e dá o play, tá bom? Olha só, então, na número 1, it's raining now. However, I will go to the park. Olha lá, o will como auxiliar de futuro, né? Então, está chovendo agora. Entretanto, no entanto, a conjunção adversativa, however. Número 2, ela se cansou
e teve o primeiro filho logo depois. Se cansou? Não, ela se casou. Ei, Igor, olha lá. Então, ela se casou. O verbo se casar é get married, to get married. Então, a gente vai ter um verbo aí na voz passiva sempre, get married. É a mesma coisa de be born. Então, she got married and had her first child soon after. Soon after, logo depois, tá? A gente usa aí no final da frase com a ideia de logo depois. Número 3, começando com essa conjunção so. Então, o que podemos fazer? Vamos precisar de um verbo auxiliar extra aí, né? Olha lá. So, what can we do? Se fosse poderíamos, nós traduziríamos por so, what could we do? Né? Então, a gente precisa daquele verbo auxiliar can, ali antes do sujeito, para eu fazer a interrogativa em inglês. Então, no número 3, so, what can we do? O que podemos fazer? Number 4, amigo, ainda me deve algum dinheiro. Olha lá, o still, com a ideia de algum. Passando isso para o inglês. My friend still owes me some money. A ideia de dever está em dívida, não é? Então, aí na número 4, nós usamos o still com o sentido de ainda. Então, my friend still owes me some money, né? Ele ainda me deve algum dinheiro, na número 4. Observe, né, que nessa 4 a gente tem um verbo que talvez você não conheça, que é o verbo owe. O-W, né? O-W-E, a ideia de owe. Então, my friend still owes me some money. Ele me deve dinheiro. Oh, ok? O verbo dever. Agora, a sugestão para você é, nós vimos o vocabulário, eu já li metade do texto com você, e aí, agora, o seu desafio é, leia, volte lá no texto, leia o texto novamente e responda as questões 1 e 2. Questão 1, modelo Enem. Questão 2, uma questão envolvendo vocabulário. E se você consegue fazer, desafie-se e treine o seu inglês. Como eu digo toda aula, leitura é extremamente importante para você que será tão cobrado na sua vida em relação à leitura da língua inglesa. Se você chegar a algum momento do texto que você não entendeu alguma coisa, volta, olha o vocabulário, pesquisa esse vocabulário no dicionário, lá no Google Tradutor, que ele te ajuda, tá bom? Bom, eu vou presumir que você já tenha feito o que eu pedi, tá bom? De acordo com o texto, olha só, questão número 1, a gente vai responder a letra B, tá? Então, olha só, a dublê de Deadpool 2 perdeu o controle da moto ao filmar no Canadá. É a última linha que eu li lá no texto, né? Falando que ela era uma novata, uma iniciante, portanto, aí ela perdeu a vida. Portanto, letra B na questão número 1. Na questão número 2, ele fala assim, identify the wrong alternative. Quem prestou atenção quando eu comecei a ler o texto, essa você respondeu aí com bastante propriedade. Então, vamos dar uma olhadinha nas alternativas? Olha só, atenção, identify the wrong alternative. So, a blockbuster film is a movie made with big stars, certo? Olha só, é aquele filme feito com grandes estrelas. Yes, it is. A movie that brings in a lot of money. Yes, it is. A movie that is extremely popular. Yes, it is. A movie made with a large budget. Budget é orçamento. Yes, it is. And letter E is the wrong one. So, a movie that is a complete flop. Flop é um fracasso. É o contrário, né? Blockbuster é aquele filme extremamente bem sucedido. Tudo bem? Olha só, lembre-se de validar a sua presença na aula de hoje, respondendo o questionário de frequência. Assista o link que eu vou deixar lá, falando um pouquinho sobre alguns acidentes com film stunts. Dá uma olhadinha lá. E se você não fez ainda, releia o texto. Dá uma olhadinha aí nesse texto interessante sobre dublês de filmes. Tudo bem? Aguardo você na nossa próxima aula. Foi uma alegria estar com vocês primeiro ano e até lá. Um abraço a todos. Bye, bye.